Queimar era um prazer. Era um prazer especial ver as coisas serem devoradas, ver as coisas serem enegrecidas e alteradas. Empunhando o bocal de bronze, a grande víbora cuspindo seu querosene peçonhento sobre o mundo, o sangue latejava em sua cabeça, e suas mãos eram as de um prodigioso maestro regendo todas as sinfonias de chamas e labaredas para derrubar os farrapos e as ruínas carbonizadas da história. Na cabeça impassível, o capacete simbólico com o número 451, e nos olhos, a chama laranja antecipando o que viria a seguir. Ele acionou o acendedor e a casa saltou numa fogueira faminta que manchou de vermelho, amarelo e negro o céu do crepúsculo. A passos largos, ele avançou em meio a um enxame de vagalumes. Como na velha brincadeira, o que ele mais desejava era levar à fornalha um marshmallow na ponta de uma vareta, enquanto os livros morriam num estertor de pombos na varanda e no gramado da casa, enquanto os livros se consumiam em redemoinhos de fagulhas e se dissolviam no vento escurecido pela foligem. E assim começa Fahrenheit 451, romance de Ray Bradbury. Eu sou Gabi Deali. Eu sou Andréia de Oliveira. E este é o Livros em Cartaz. Eu tô feliz do tema de hoje, pra variar, né? Como somos nós mesmos que escolhemos os temas, frequentemente a gente fica feliz. E eu tô muito feliz com o tema de hoje. Podemos dizer que é um clássico? Eu acho que para além de um clássico, eu acho que ele, Admirável Mundo Novo e o 1984, eu acho que fazem a trinca das grandes distopias, né? Acho que são uma trinca, gostei do termo trinca. É uma trinca muito lida, né? São basilares, né? Normalmente as pessoas que vão escrever distopias partem em alguma medida deles, né? Então, quando a gente falou, por exemplo, de V de Vingança, o Alan Moore, ele não esconde a referência dele, que foi 1984. E no caso de Fahrenheit 451, para além de todas essas coisas, eu vou dizer uma coisa polêmica aqui, inclusive. Ele é muito mais feliz como romance ou noveleta, enfim, como queiram chamar. Ainda não fica muito claro, né, se é uma novela, se é um romance. Eu prefiro falar que é um romance. Eu acho que ele é muito melhor construído e ele é um romance de fato, diferente do 1984, por exemplo, né? Eu acho 1984 um romance ensaio, né? Exatamente. Eu amo 1984, é a minha distopia favorita da vida. A minha é essa, eu acho, sabia? A minha é Fahrenheit. Eu acho ele melhor que 1984, mas talvez por 1984 dessa coisa das definições e, enfim, eu acho que ele me agarrou melhor nisso, né? Mas eu acho que o Fahrenheit 451 do Bradbury, eu acho ele mais, no sentido, ele é mais literário do que o 1984. 1984 eu acho ele mais um romance ensaio, assim, né? Esse daqui não, esse daqui é feito para contar uma história de fato, não é para ficar jogando definições e filosofias na cara da gente. Eu acho que é isso. E ao mesmo tempo ele é bem reflexivo, né? Sim, por exemplo, sim. Eu acho que aquele momento, principalmente, que ele conversa com o Faber, eu acho ali super reflexivo, assim. Ele meio que diz por que ele veio, eu acho, sabe? No sentido de qual é a crítica efetiva que ele tá fazendo ali dentro. Óbvio que por todas as metáforas a gente vai percebendo, né? Mas quando ele coloca pra mim, ele coloca na boca do Faber meio que essas reflexões que ele gostaria de trazer pro livro. Uma coisa que eu gosto muito das distopias é o quanto elas são matéria-prima bruta pra muita criatividade que você pode tirar delas, assim. Acho que prova disso é a adaptação que a gente vai ver hoje. Que eu acho que é muito feliz nesse sentido, porque eu acho que vou adiantar aqui, a gente fez a adaptação que a gente vai comentar, apesar de que se não vão me aguentar, não consigo não falar mal da adaptação mais nova,
Então eu vou ter que falar algumas coisas da adaptação mais nova, mas o nosso foco é a adaptação que quem fez foi o Truffaut. Todo mundo sabe que a gente é time Truffaut. A gente sempre falou isso aqui. Nunca mentimos. Nunca mentimos. Então, não, nem omitimos também. Apesar de... Vou dizer isso aqui. Pra mim é difícil a adaptação do Truffaut. Desse livro. Mas eu acho que a adaptação deste livro, ela é difícil. Não, ela é difícil, né? Mas assim, é porque também eu fiz um caminho que eu também... Olha só, quanto mais a gente grava esse podcast, quanto mais episódios a gente tem, mais isso sedimenta na minha cabeça. Tudo depende, pra mim, pelo menos, a experiência que eu tenho é que tudo depende pra mim da ordem que eu escolho fazer algumas coisas. Então, por exemplo, o que aconteceu? Eu tava aqui em casa e falei, vou assistir as adaptações. Aí fui lá e aí fui o quê? Procurar o filme do Truffaut. E não tem. Andréia que conseguiu, conseguimos. Demos o nosso jeito. De um jeito muito peculiar, mas demos o nosso jeito. Só que eu não sabia até então. Na minha cabeça, por ele ser um filme meio clássico, eu ia encontrar em algum lugar. Aí procuro daqui, procuro dali, não acho. Falei, gente... Não acho. Aí começo a comentar com a Andréia e falo, não, mas quero assistir alguma coisa. Falei, quer saber? Vou reassistir o filme mais novo, a adaptação mais nova, que é de 2018. E não é por conta dos atores, porque são dois atores muito bons. Exatamente. Não, é assim, pra mim, por que eu gostei tanto... Aí, por isso que eu tô falando, depende da minha ordem. Porque eu assisti primeiro esse e fiquei só me lembrando do quanto eu achei ruim o filme. O tempo inteiro... a Ana ficava falando pra mim, gente, mas você só tá... você tá vendo pra quê? Pra você ficar... Falei, é pra eu ficar reclamando. Porque era o tempo todo gente, pelo amor de Deus. Não sei o quê. E aí depois conseguimos o filme do Truffaut, então eu fui assistir. E é horrível fazer isso, porque você vê o abismo que existe entre... E pra mim, o que diferencia mais eles... já tô adiantando coisa, não era o plano, mas isso eu preciso dizer. É que o Truffaut, ele se aproveita, na minha opinião, dessa janela que as boas distopias têm, na minha opinião. Que o Truffaut, pra mim ali, ele fez uma grande crise existencial do Montaigne. Sim. Né? Sim. Que é a matéria do livro, no final. Isso, entendeu? Então, ao passo que o filme mais novo transformou a distopia, que eu acho que é um erro que acontece com alguns autores, de ler as distopias como grandes filmes de ação. Não é um filme de ação, gente, desculpa, entendeu? Não é uma ação. Você não tá... Sim, é dramático, sim, é triste, sim, é violento. Mas, assim, isso não significa que traduzir esse livro para uma linguagem visual vai trazer à tona um filme de ação. Não mesmo. É como o Eu, Robô. É o Eu, Robô. É o Eu, Robô. É o Eu, Robô total, o Eu, Robô. Absolutamente é isso. É o Eu, Robô. É uma excelente comparação. É um Eu, Robô, entendeu? E vamos deixar essa parte dos filmes e das nossas adaptações dos filmes lá para o nosso momento mais pra frente, porque eu quero dizer que o Ray Bradbury... Gente, pensa num senhorzinho fofo. Não é? É uma coisa assim, ele é fofo e ao mesmo tempo ele é o típico norte-americano, assim, ele com aquela gravata grande, torta, toda torta, sentada como fala? Numa poltronona, assim. Isso. Ai, gente, ele é muito... Ele envelheceu de um jeito muito fofo, assim. Eu até vi outros vídeos dele mais jovem, tipo, dando uma entrevista nos anos 70, assim. Mas parece sempre ser uma pessoa muito tranquila, né? Muito! Achei também ele muito tranquilo. Assisti uma parte, assim, de uma entrevista que ele tá dando nos anos 70, que ele é bem mais novo, né? E ele já parecia... Não é que ele envelheceu e decidiu, sei lá, né, ficar falante. Não, ele já era uma pessoa muito leve. Já. Né, assim, muito... Então, mesmo tomado por esses assuntos que ele usa, né?
E ele brinca, né? Que ele fala que ele escreveu poucas ficções científicas, inclusive. Mas assim, tá tudo bem, colega. Você escreveu Fahrenheit, não tem problema. Exato. Eu vi uma palestra que ele deu numa universidade sobre como começar a escrever, algo assim. E aí ele diz uma coisa muito legal. Ele faz uma proposta do tipo, escrevam, se proponham. Aí ele falou, não comecem grande. Isso eu acho ótimo, assim, porque ele diz assim, não queiram... Ele começa uma coisa assim, dizendo assim, não queiram escrever Guerra e Paz. Né? Ele, tipo, começa fazendo uma piada assim, do tipo, se eu fosse dar um conselho, eu falaria, não comece querendo escrever Guerra e Paz. Comece pequeno, né? E aí ele diz assim, se proponha a escrever uma história curta ou... Ele fala história curta, porque ele não fala conto, ele não fala nada... Ele não classifica nada assim. Então, na verdade, é porque a gente tem um problemaço também, né? Ele deve ter falado short alguma coisa, que é conto. Que as nossas... É porque o que acontece... Short story, eu acho que ele fala. Porque tem fable, tem... a gente, aqui no Brasil, as nossas nomenclaturas... Por que lá é novel? Porque eles... porque eles são chatos. Não, e porque é inglês. Veio dos ingleses. A gente é romance por conta da França, por conta do nome que foi dado como romance, por ser no período romântico. E deu-se o nome de romance, e a gente, como temos, né, num período bastante longo, tivemos muita influência francesa, a gente acabou atribuindo esses nomes, mas short stories é o conto, entende? Então, tem o Telltale, que é o conto mais popular. Então, eles têm outras nomenclaturas. Então, possivelmente eu achei conto. Que era um curto. Porque aí o conselho fica mais complexo. Que é assim... escreva, eu desafio vocês a escreverem tipo uma história por semana. Um conto por semana. Né? Aí ele diz assim, eu duvido que no fim de um ano você vai continuar escrevendo mal. Porque ele diz assim, você não tem como... Aí ele falou, eu te desafio a escrever 50 histórias muito, muito ruins. Né? E aí ele tá ensinando a escrever, basicamente ele tá ensinando a escrever, né? Ele diz assim, duvido que você vai escrever 50 histórias ruins, né? E aí as pessoas riem e tal. Ele tem um senso de humor muito fofo também, assim. E aí ele diz, eu duvido que você vai conseguir escrever 50 histórias ruins. Depois que você tiver escrito 50 histórias, você já vai ter uma ou outra que você já vai achar muito boa. E aí ele vai dando essas dicas, assim, né? Do tipo, não comece grande, comece devagar. E aí ele vai dizendo dos desafios, né? Da construção de personagens. E do quanto é mais fácil você partir de coisas que estão próximas a você para escrever, né? Então ele diz, não tente criar uma história do absoluto nada, né? Falou, traga histórias com referências próximas, que você tem suas referências próximas, a sua cidade, as pessoas que você conhece, pode não ser tão pessoal, mas que você já viu, que você imagina. Então, assim, ele dá algumas referências que eu acho muito, muito fofas, assim. Ele virou um senhorzinho muito fofo, né? Mas antes dele virar esse senhorzinho fofo, essa pessoa dando palestras, imagina. Dando palestras fofas. Dando palestras fofas. Esse homem, que nasceu em 1920, morreu agora, 2012, né? Porque é agora. Viveu só 91 anos. 91 anos, né? E escrevendo, né? Na função ainda de escrever, né? Pleno, né? No corre. Né? Então, assim, ele escreveu uma variedade de estilos, não foi só ficção científica, então teve ficção, teve terror, teve mistério, ele escreveu muita coisa. Então ele nasce ali em 1920 em Illinois, nos Estados Unidos, e o nome dele é Ray Douglas Bradbury. E aí é muito curioso porque esse Douglas aí do meio é uma homenagem ao autor Douglas Fairbanks, que, para quem não
Não gosta de filme antigo? Sinto muito. Sinto muito, mas aqui gostamos. Deveria né? gostar, exato. E o Fairbanks fez muito filme de Robin Hood. Irônico isso, né? Não é? E era um homem muito bonito, né? Inclusive, né? O Fairbanks. Ele era o Zorro também, o Zorro. Então, tem isso, né? A mãe, por parte de mãe, ele era sueco por parte de mãe. Mas, por parte de pai... Ele era bem americano. Tão americano. Por parte de pai. Por parte de pai. Ele era muito americano. Ele era tão americano que uma das antepassadas dele foi a Mary Bradbury. Que foi uma daquelas que foi julgada em Salem. Ah, vai vendo. Gente. É isso. Desculpa. Mas é muito naturalmente. É isso. E aí, bom, ele queria, na verdade, fazer o serviço militar. E só que ele tem uma deficiência visual muito grande. Ele era quase cego. Ele, senhorzinho, dá pra perceber bem, né? Ele mais novo não dá, eu acho, mas... Na Segunda Guerra ele não conseguiu ir pra Segunda Guerra. Ele queria estar na Segunda Guerra, né? Ele falou assim, bom, não vou pra guerra, vou escrever. Vou fazer a minha guerra de outro jeito. E aí ele começou a escrever. E muito influenciado por elas histórias pulp, Flash Gordon, Bucky Rogers. Ele mesmo diz, enquanto ele lia isso, né? E aí ele começou a publicar, que é uma coisa que eu sinto muita falta hoje em dia, mas ele começou a publicar as histórias de ficção em fanzines, em 1938. Então, assim, ele começa de forma amadora em fanzines. Eu adorava fazer fanzines. Fiz muito fanzine na vida. Será que as gerações novas sabem o que é fanzine? Eu acho que sim. Pra quem não sabe o que é um fanzine, fanzine é uma revista feita de forma manual e caseira. É isso. Amadora. Né? E eu amava fazer fanzine. Tive um fanzine chamado Parabólica no catalano, olha só. E sabe por que era parabólica? Porque desde aquela... Eu sempre gostei do noticiário político. E teve um negócio que vazou de um dos ministros e todo mundo falava que foi por conta da parabólica, que estava lá. O nome parabólica era por conta disso. Nossa, enfim, né? Enfim. Mas a pessoa sempre foi chegada. Não para. Mas eu amava fazer fanzine. É algo que eu ainda faço pra mim, assim, faço de brincadeira. Não, é excelente mesmo, né? Como exercício criativo. Falei isso aqui em casa há umas 2 semanas. Aí o pessoal olhou pra minha cara e riu. Falei assim, não, eu ainda quero um mimeógrafo. Ainda vou comprar um mimeógrafo, entendeu? Um dia ainda vai. Pode deixar. Se um dia você comprar, me chama, que eu quero comprar. Ver. Já olhei no Mercado Livre. Quero um mimeógrafo. Pra quê, André? Eu quero. É isso, entendeu? É isso. Deixa ela que ela quer um mimeógrafo. Deixa ela que ela quer um mimeógrafo. Parece falando de filho, né? Deixa que ela quer. Bom, lá em meados de 1940, ele começa, né, as histórias dele, ele começa meio a que mesclar. Isso que é engraçado, assim, na trajetória dele, né? Porque ao mesmo tempo que ele escreve em revistas muito populares no sentido de muito abalizadas de ficção da época, ele também continua escrevendo para fanzines, para revistas menores. Então, assim... Aliás, pensa no cara ele escreveu que escreveu, muito, né? Muito a vida. E digo, escrever de tudo, né? Escrever de tudo com várias técnicas diferentes, podemos dizer assim, né? Na mesma época que ele escreveu para Wonder Stories, ele escreveu para New Yorker. Então, assim, que até hoje, né? Muita gente manda contos para New Yorker. Na época da pandemia, eu ganhei uma assinatura da New Yorker. E aí eu chegava aqui, a primeira coisa que eu ia era na ficção ali, para ver os contos. Então, até hoje, as pessoas enviam contos. A gente não tem muito isso aqui, né? New Yorker
eu acho que é uma das últimas revistas bem legais que existe, né? Tudo que eu já vi da New Yorker eu acho bom. A editoria deles é muito boa, né? Em 1947, ele casa com a Marguerite McClure e teve 4 filhas com ela. Viveu com ela até a morte dela em 2003. Então, assim, ele casou e ficou com a mesma esposa até 2003. E aí, em 53, ele publica o Fahrenheit 451. Por que é importante a data de publicação de Fahrenheit 451? A gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas a gente tem que lembrar que os anos 50 é o grande marco da cultura de massa. Então, a gente vai recuperar isso mais pra frente, mas eu acho que tem que ficar mais ou menos isso na nossa cabeça, que sim, Fahrenheit, ele tem coisas muito específicas ali, que ele está fazendo alusão, que é o que a gente sempre fala, né? A ficção científica, ela fala de um momento presente, sempre, utilizando artifícios outros, artifícios fantasiosos, ou uma nave, ou uma viagem, mas ela sempre está falando do momento presente. Então, assim, fiquem guardados aí na cabecinha de vocês, que foi publicado em 1953. Guarda essa informação. Bom, ele escreve mais de 400 contos, quase 50 livros. E assim, a gente coloca assim, ele escreveu mais de 400 contos. Ele publicou mais de 400 contos. Possivelmente ele deve ter escrito muito mais que 400, né? É isso que eu ia falar. A pessoa que publicou 400, ela com certeza não tinha só 400, né? Não tinha, né? Quase 50 livros durante toda a carreira. E aí, a partir dos anos 70, né, ele começou a produzir poema, ensaio, peças de ópera, roteiros de cinema. Então, tanto que todo mundo fala que ele foi um dos escritores mais prolíficos, mais produtivos do seu tempo, assim. E eu acho que, inclusive de hoje, acho que ninguém escreveu tanto quanto ele, não. Né? Eu acho difícil que ele e o mesmo. Asimov estão ali, porque o Asimov tem essa coisa da escrita acadêmica. Então, ele, além dele escrever a ficção, ele também fazia escrita acadêmica. Então, pode ser que os dois ali meio que fiquem ali pau a pau, né? As histórias mais populares dele incluem Crônicas Marcianas, que é a Princesa de Marte, né? O Homem Ilustrado e Fahrenheit 451. Né? São as que mais as pessoas identificam dele e tudo mais. O New York Times nomeou o Bradbury como o escritor responsável por trazer a ficção científica moderna para o mainstream literário. Então, isso não é pouca coisa. Então, do mesmo jeito que a qualidade literária desse sujeito fazia com que ele continuasse publicando, e é isso que eu acho muito mágico nele, né? Assim, talvez por isso que eu goste tanto dele como escritor. Porque ao mesmo tempo que ele não traiu as origens, que ele continuou publicando na Wonder Stories, na Planet Stories, e ele foi para New Yorker, ele cuidou muito bem das origens dele, mas, e eu acho que isso também diz muito a respeito, ele foi o cara que de fato tirou a ficção científica desse gueto, né? Desse nicho, né? Dessa marginalidade, né? De ser essa literatura marginal que estava ali só para entretenimento, que é uma literatura descartável. Eu diria que ele é muito fiel a ele, né? Assim, uma pessoa muito fiel a que ele gosta, a quem ele é. Me dá um pouco essa impressão dele, assim. Né? E eu queria só fazer um parêntese sobre isso que você estava falando, porque nessa entrevista que eu vi dele já senhorzinho, ele fala bem isso mesmo. Assim, não é isso especificamente, mas é o que ele quer dizer, porque ele começa falando assim, ele fala um pouco sobre a infância dele. E aí ele diz, eu nunca deixei de ser aquela criança que gostava de ler sobre dinossauros e ia na banca comprar livro, né? Então ele querendo ou não, ele tá dizendo o que você tava falando agora, né? É isso, mas eu acho isso e eu me identifico com isso. Nesse sentido, a gente tava hoje a gente tava tendo uma conversa, gente, super cabeçuda, um pouco mais cedo, sobre o que é ser adulto. Exatamente. Esse era o assunto. E aí, quando a gente ouve uma coisa dessa, fala assim, mas a pessoa vai ficar infantilizada a vida inteira, vai gostar de... E
E daí? Não é isso que te faz adulto, entendeu? Isso só faz o que você é. Isso diz mais sobre você do que sobre ser adulto. Se isso, você acha isso diz mais sobre você do que sobre ser adulto, eu acho, né? Eu acho que eu sou de uma geração que se permitiu continuar gostando das coisas mesmo depois que começou a envelhecer. É verdade. Então, eu acho que a nossa geração, as pessoas que são da minha geração, foi a primeira a fazer isso. Eu também. Porque até então, as pessoas... E isso pode ser visto como não querer crescer ou ficar infantilizado, né? Então... A minha geração, a minha, né? Mas eu diria que talvez a partir da minha existe cada vez mais forte uma preocupação com a aparência. Do parecer, é isso? Com o que você parece ser, entendeu? Eu acho que... mas isso já tinha. Isso sempre teve. Não, óbvio. Eu acho que na história humana sempre teve isso, né? Mas assim, eu acho que a coisa das redes traz isso muito forte, entendeu? Ah, sim, é verdade. Então, do que a pessoa parece num lugar... Outro dia um amigo meu falou assim, que a geração mais nova vê o Instagram como um portfólio. E eu falei, nossa, exatamente, é uma boa definição, porque é isso, né? É o parecer nesse lugar que eu quero dizer, né? Então as pessoas não querem gostar do que elas gostavam quando elas eram crianças, apesar de que possivelmente muita gente ainda assiste desenho em casa assim, entendeu? Então eu acho que tem essa... Nossa, gente, uma véia, olhem lá no Instagram, véia, cabelo branco aparecendo e postei foto com a capa da revista da Fênix Negra. Então... E foda-se. Ai, gente, não é... Ai, pelo amor de Deus, André, sabe? Sabe, gente? É isso, entendeu? Pelo amor de Deus. Mas eu entendi o que você quis dizer. Não é... Mas então, é que... Você entendeu o que hoje, eu quis dizer? Não, não assim, é bem o parecer, eu entendi, né? Eu entendi, mas eu entendi que hoje você tem que convencer mais pessoas daquilo que você não é. Antigamente você tinha que convencer um número X de pessoas. Hoje em dia, por conta das redes sociais, você tem que se esforçar muito mais para convencer as pessoas do que você parece ser, né? É muito louco isso, né? Voltando ao Bradbury. Ele teve um AVC em 1999, mas, como toda pessoa que vive muito, ele foi perdendo os amigos, né? Ah, sim, Uma das mortes que dizem que foi a que ele mais sentiu, porque ele foi roteirista também, né, de Star Trek, foi do Gene Roddenberry, né, que é o criador do Star Trek, da série, né, da série Star Trek. Então, eles trabalharam juntos durante muito tempo e entre essas mortes desses grandes amigos, uma delas foi a dele, que ele acabou sentindo. Mas ele morreu em 2012, em Los Angeles, aos 91 anos. Então ele viveu muito. Muito. E continuou trabalhando até o fim da vida, né? Ou em convenções, ou fazendo roteiros. Então, ele trabalhou até o final da vida. Foi muito produtivo. Teve uma vida profissional muito produtiva. Mas aí, a gente decidiu fazer o quê? Falar a respeito do livro dele mais popular, que é Fahrenheit 451. E aí, vai cair muito no que eu falei a respeito de que ficção científica é você falar do hoje de uma forma quase metafórica ou quase alegórica. Então, isso foi dito por ele num discurso em homenagem aos seus 80 anos, tá? Ele diz assim: ficção científica é uma ótima maneira de fingir que você está falando do futuro, quando na realidade está atacando o passado recente e o presente. A ficção científica, ela tem esse lugar da metáfora, quase ali da alegoria, e acho que o Bradbury
ele concorda comigo nesse sentido, ou eu concordo com ele, né? Porque, gente, não é à toa, né? Porque eu amo também essa... Assim como as pessoas têm uma tendência de achar que é ação, eu acho que as pessoas também têm uma tendência natural a falar, nossa, olha como eles foram visionários, né? Que tem uma coisa meio assim, olha, que visionário, realmente. Tipo, gente, nós sempre fomos isso, entendeu? É horrível falar. É porque a coisa da ficção científica, eu acho que, assim, eu acho que a gente já falou disso aqui, mas acho que é sempre bom repetir. Quando foi dado o nome ficção científica, eles se arrependeram. Porque, na verdade, o ideal seria a ficção especulativa. Pega um aspecto da sociedade e começa a especular a respeito daquele aspecto. O conto da Aia. O conto da Aia é isso. Você pega um aspecto da sociedade e você coloca a enésima potência. Se isso vai acontecer, como a gente anda vendo por aí, algumas coisas esquisitas, Algumas coisas ou não, né? Vai depender do nível de o ser humano estar de parabéns. É você pegar um aspecto e falar assim, tá, se eu extrapolar isso, se eu especular a respeito disso até um determinado ponto, como que será essa história? É isso no final. Mas, às vezes, o ser humano está de parabéns e ele alcança essa imaginação do, do ficcionista, né? Do escritor. Não tem muito jeito. Fahrenheit 451, Gabriele Deali. Por que tem esse título? Então, em teoria, aquelas, né? Aquelas, não sou cientista, não tenho como provar isso. Mas em teoria, é aquela coisa que eu acho que eu nunca vou me conformar. Vou deixar aqui a minha crítica, fica aí minha crítica super construtiva, que é o fato de que os Estados Unidos usa a escala de Fahrenheit ao invés de usar a escala Celsius. Todo esse programa foi pra Eu tô pensando que ela vai falar uma coisa uma muito coisa. séria, né? Nossa, muito sério. Seríssimo. Ué, mas isso é seríssimo. Você tá dizendo que isso Sério, é irrelevante? sério. É as onças, né? É a medição em onças. Exatamente, ao as invés de onças, peso o de Fahrenheit. quilo, né? Polegadas. Polegada. Que polegadas de quem, rapaz? Olha. Então, assim, Fahrenheit 451, brincadeiras à parte, não é, eu falei de eu não ser cientista, porque de fato não há um consenso, mas em teoria, isso. O grau Fahrenheit, o grau Fahrenheit 451, em teoria, é a temperatura que uma página pega fogo. Isso. É isso, gente. É a temperatura de combustão, né? né? Pega Da fogo, página. eu acho, né? Não, mas tá certo, pega fogo, Combustão. E aí é isso, eu precisava dizer que, assim, a escala Fahrenheit pra mim, ela não deveria existir, tá? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso, porque pra mim é relevante. Eu acho que a gente poderia fazer um movimento. Tá certo que no futuro ninguém vai saber, se a gente fizer um movimento e forem ler o livro, né? Vão falar, nossa, Fahrenheit, o que é isso? Mas sinto muito. Ninguém mandou escolher Fahrenheit como escala de calor. Seria em graus Celsius 232 graus. Ah, não, tá errado. Não, tá errado. Tá escrito aqui. Mas, gente, como? A página pega fogo com 200 graus? É o que tá escrito aqui. Não faz sentido. Mas é o livro, né? Ah, tá. Envolve capa, aquela. É o livro, eu acho que é a massa de papel. Entendi. Não é exatamente a folha de papel. Nossa, onde ele achou esse dado? Onde achou esse dado, Ray? O título é esse. E aí ele já dá a deixa do que tá por trás. Porque nós aqui estamos falando de uma sociedade que... Essa sacada é muito legal dele. É muito boa. Que os bombeiros, eles não apagam o fogo. Eles põem fogo. Fireman. Né? O fireman. Que é isso? Exato. O fireman, ele bota fogo. Ele é o fireman mesmo.
Isso, né? é isso, é essa sacada. Eu amo essa sacada, porque é isso, a gente... É porque pra gente, quando traduz pra bombeiros... Exato, não tem fica a até mesma... estranho, não tem o mesmo impacto. Mas no caso deles, é fireman, o cara que bota fogo mesmo. E vai pôr fogo nos livros tudo. O Homem-Fogo, seria muito bom, né? O Homem-Fogo. Eu colocava, põe fogo em tudo. Então, a premissa é essa. O que a gente vai ver é uma narrativa em terceira pessoa que vai fazer a trajetória de um desses bombeiros, né? Que é o Guy Montag, que é um bombeiro, né? Ele é esse homem que põe fogo em livros. Nessa sociedade, e isso eu acho que é a grande sacada da história, nós estamos numa sociedade em que as pessoas elas não leem mais. Mas porque o livro é proibido. Mas num primeiro momento, não é que o livro foi proibido. Exato. É que, e aí eu acho... Isso é forte, e aí a gente vê o que ele está criticando, né? Por que eu falei do 1953, pra gente prestar bem atenção? 1953, como eu disse, é o momento que explode os programas de TV, a TV em si. E aqui é uma grande crítica, claro, vai ser a censura também que a gente vai ter aqui. Num primeiro momento, essa coisa do queimar o livro tá muito... E ali, que estava muito perto ainda, tá muito ligado ao que os nazistas faziam com os livros, né? Dessa coisa da queima do livro, né? É bem emblemático, né? Com isso. E ainda é frequente, né? Assim... então... Esse ímpeto por excluir... ele tem uma origem, pra mim, super conservadora. Sim, aqui a gente tá falando sobre fascistas, nazistas e tal, mas a índole pra mim, a índole da premissa é totalmente conservadora, né? Você tem os Estados Unidos tomado de assalto pelas TV, ele fala, né, e ele diz isso, que é uma crítica à comunicação de massa. Porque o que acontece? Nessa sociedade, conforme o tempo foi passando, as coisas foram se simplificando. Então, quando você tinha um livro, por exemplo, você tinha o resumo do resumo do resumo do livro. Ele diz isso. E aí chega uma hora que o livro é um tweet. Ele não fala um tweet, mas ele fala assim, uma frase. E aí eu li e falei assim, é um tweet. É um tweet, né? Exato. E o que você pode absorver daquilo? Né? E até que chegou o momento que esse governo, quando teve a guerra, né? A guerra nuclear, enfim. Esse governo, ele percebe que ele pode capturar essas pessoas. Então, Então, foi uma jogada de... O povo quis aquilo. Então, as massas quiseram se alienar. E o governo se aproveitou dessa alienação para proibir os livros. Quem gostava de ler, quem era, por exemplo, tem professores, quem gostava de ler, quem estava ali, a pessoa começa a ser perseguida e morta. Assim. Então, quando eles sabem que você tem um livro na sua casa, eles vão até a sua casa e queimam esse livro, e queimam a sua casa, e se bobear, queimam você junto. Então, a primeira grande cena que a gente vê nesse sentido é esse homem, né, colocando fogo nos livros e numa mulher. Isso. Para além disso, né, como eu disse aqui, a censura vai ser o grande tema. Para além da tecnologia, né, essa coisa da televisão e tal, porque o que acontece? Eles começam a ter telas do tamanho de paredes. E essas pessoas estão ali meio que interagindo com esses programas de TV como se elas fossem famílias. Eles falam assim, minhas famílias, meus tios, meus... E que não falam meio coisa com coisa, mas que a pessoa fica meio imersa naquilo ali. E tudo é feito para te alienar, para você não pensar. Então... É o tempo inteiro você nas televisões. Quando você não está na televisão, você está com fones intra-auriculares, né? Porque é um fone mesmo. E é uma espécie de uma sociedade da distração, né? Isso, tudo precisa te distrair e de forma sucinta, né? É que é engraçado, ele tá ali intuindo a rede social, né? Isso, é uma intuição, existe uma intuição ali da rede social, porque ele tá... Essa sociedade que tá o tempo todo... eu falo da diversão
no sentido de que tudo precisa... do entretenimento, no sentido de que tudo precisa ser divertido, né? Tudo precisa te distrair no sentido de prender a sua atenção, porque é a dopamina, né? A sua dose de dopamina toda vez que você rola ali o feed do Instagram. Não, e é uma sociedade muito, para variar, muito doente. Então, literalmente doente, né? Sim. Então, todo mundo toma remédio excessivamente. Toma remédio para ficar feliz, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar. Avançando um pouquinho, esse Montag, ele é casado, que ele é um bombeiro, ele tem uma profissão, então ele sai de manhã, volta à noite, e essa mulher, na verdade, fica ali na casa o dia todo, o tempo inteiro, com essas telas. Tanto que tem essa coisa do comprar mais telas, então, assim, tudo é um motivo a mais para você ser distraído. Ali, isso, né? Nessa sociedade. Então, tudo fica muito introjetado, né? Não, e parte dessa espécie de repulsa pelo livro vem daí também, né? Porque o livro causaria confusões, alteraria essa estabilidade, deixaria a pessoa triste. Só com essa simplicidade. Isso, se perderia, né? Assim. É o não pensar. Se lá no 1984, para quem leu o Crime-Ideia, que eles falavam, que é só de você pensar naquilo, aqui é pior um pouco, porque aqui as pessoas elas perderam por conta da falta de palavras, e aí a gente começa a ver. É um outro livro que também lida com a linguagem, assim como 1984. As pessoas elas não conseguem elaborar o que elas estão sentindo. Elas não conseguem elaborar o que está acontecendo em palavras mais. Então, elas simplesmente estão ali o tempo inteiro. Então, elas não sabem... Aquilo vai sempre ficando para dentro e introjetado. E em algum momento isso vem. E aí vem como? A mulher pega um carro e sai a não sei quantos quilômetros por hora numa estrada que é feita para isso, para descarregar essa fissura, né? Essa raiva. As drogas, como a gente disse. Quando a pessoa passa mal, tem uma overdose, por exemplo, desses calmantes e tudo mais, não existe um médico que cuida dessa mulher. Nem precisa, né? Tem um papo assim, porque... tipo, não precisa de médico pra isso. Não precisa, exato, porque vão 2 caras lá, enfiam um tubo não sei aonde, fazem a limpeza faz a lavagem lá na mulher e tá tudo beleza, né? Então, é bem... É uma sociedade meio maluca, assim, né? Nesse sentido. Bom, e aí, por que a gente falou tanto da censura? Porque a gente está num contexto de Guerra Fria, a gente está em 53. Começa também com o macartismo ali. Ameaça vermelha e tudo mais. Então, ele viu muito dos colegas, dos escritores serem também perseguidos. Chega como uma outra camada de contexto para essa obra. E aí, falando da história especificamente, que é um livro curtinho, assim, 216 páginas, é bem curtinho, né? Ele é dividido em 3 partes. Então, lá na primeira parte... é a lareira e a salamandra. Foi esse nome que ele deu. Que remete a essa coisa do fogo mesmo. Sim. Que inclusive, a salamandra é um dos símbolos que vai na roupa dos bombeiros. Na parte 2 é a peneira e a areia. E a parte 10 é queimando brilhante. Ou brilho incendiário. Depende da tradução. Bom, lá na primeira parte, a gente vai entender... Foi aquilo que eu disse, né? Tem alguns autores que demoram muito para apresentar pra gente como é que é o mundo, e eles querem pegar na nossa mão e tal. E o Bradbury, como ele escreve muito bem... ele escreve mesmo. Assim. Não é, assim... Muito ele bem. te prende, assim, e não são frases, assim, mirabolantes. Não é nada disso. Não. É tudo muito tranquilo de ler, é uma leitura fluida, muito fluida. Mas não é simplória. Isso, exatamente. Porque as pessoas, elas acham que o que é simples é simplório. Isso. No caso dele, não é. Ele é um escritor enxuto nas frases e tudo mais, mas ele não é simplório. Nessa primeira parte, ele vai apresentar pra gente o mundo. E como que essa personagem começa a ter esses conflitos. Como que ele começa a ser o sujeito problemático da história, né? Ele conhece uma menina, e aí eu preciso fazer um parênteses aqui, que na entrevista que eu assisti com ele, existe uma menina que é uma criança, assim,
Uma criança adolescente. Uma pré-adolescente. Não é nem pré-adolescente, é adolescente mesmo, né? Adolescente, a menina tem 16 anos, né? Isso. E aí essa menina chama Clarice. E ele fala assim, eu sou a Clarice. É verdade, ele fala mesmo. Eu sou aquela menina esquisita, que falava só de livros. Eu sou aquela menina. Eu sou a Clarice. Porque o que acontece? Essa menina, ela começa a fazer perguntas pra ele que ele não consegue elaborar. Ela fala muito de um tio. Não, porque o meu tio meu tio viu, meu tio falou, meu tio explicou. E aí ele tá caminhando um dia ali onde ele mora, ali nos arredores onde ele mora, e ele vê essa menina e eles começam a conversar. Eu amo que, na verdade, ela conversa, né? É isso. E ele não tá acostumado. E é uma conversa, gente, que é muito interessante porque ela é banal. Isso. Ela é uma conversa absolutamente banal, do tipo, sei lá, sabe conversa de criança? Conversa que você tem com qualquer pessoa que é tipo, nossa, sei lá, o céu é azul, né? E tem uma hora que ela até fala isso, e ele diz, não tinha reparado, não tem uma coisa, não é o céu azul, mas ela faz algum comentário que diz, nunca tinha reparado, né? Da lua, eu acho. Da lua, que ela talvez. Fala da lua. É alguma coisa do céu, eu lembro que tinha a ver com o céu. Isso. E aí ele diz, não, nunca tinha reparado. Então, assim, é uma conversa, é só uma conversa. É difícil falar isso porque ele não faz nada demais com essa conversa com a Clarice, por exemplo, né? Eu digo, ele não escreve nada demais nessa conversa. É apenas uma conversa. Mas ele constrói bem o mundo e você percebe que aquele simples fato dela gastar ali 10 minutos conversando com ele é anormal. É diferente para aquele contexto, entendeu? As pessoas não fazem aquilo. Elas não vão pro bar beber e falar mal dos outros. Elas não vão sentar elas não se interessam por nada. Isso. Que não seja as telas e viver aquela vida meio automática ali. Exato. Né? Enfim. Aí ele tem uma esposa, como a gente disse, a Mildred. Uhum. Que ele fala a respeito da menina, né? Mas a mulher dele não é uma pessoa com quem ele converse. Isso. Ele não conversa. Ele não consegue manter. Ele não conversa. Ele não consegue manter uma conversa com aquela mulher. Na verdade. E com ninguém. Parece que ninguém. Porque o conversar, ele pressupõe a escuta. Isso, exatamente. O interesse, né? Assim. Essa nossa necessidade de falar e ser ouvido, porque não adianta só falar. Senão fica lá igual as telas da mulher lá que estão falando nada com nada. E ela só tá absorvendo aquilo para se distrair. E ele tenta fazer o que ele faz com essa adolescente que tá ali, que é uma criança para ele, com a esposa. E ele tenta, coitado. Coitado, Ele tenta, né? É uma sociedade tão doente que qualquer coisa que saia do proposto, saia do que a gente entende como normal ali, faz com que essas pessoas tenham algum tipo de abalo. Então, no caso da Mildred, por exemplo, ele já vinha percebendo que ela estava tomando mais comprimidos do que o normal. Porque possivelmente essa mulher estava se sentindo muito mal. E ela começou a tomar mais comprimidos que o normal. E aí chegou um momento em que ela teve uma overdose. E aí é quando ele chama esses doutores, que não são doutores, ele fala, mas, né? E não são pessoas, assim, bem... É quase uma lavagem mesmo. Senhor, vamos fazer a lavagem aqui. Amanhã ela vai estar meio assim, amanhã ela vai estar normal, entendeu? Vai estar super ela não vai boa, lembrar né? muito, mas tá lá. Não vai lembrar muito. No filme, eu achei bom eles não mostrarem nada. O Truffaut foi muito... muito bem nesse sentido. E eu acho que ele foi... Para além disso, eu acho que ele foi... Eu fiquei pensando que eu acho que ele foi mais bondoso com a mulher do Montag. Sim, muito mais. Ele foi muito mais compreensivo, talvez, com ela, né? Até não tinha notado isso no livro. Quer dizer, óbvio, você nota porque, na verdade, ela é uma espécie de... Pra mim, ele coloca ela ali como uma espécie de exemplo do que é essa sociedade também. E é aquele serzinho que quem assistiu Matrix é aquela que não quer sair da Matrix. Isso. Ela é o Cypher, entendeu? Ela é o protótipo típico
daquela sociedade, né? Isso, ela é o Said. Ela tá muito assim, bem adaptada. Uhum. Você me mostrou aqui, mas não quero que voltar tô de boa. e comer um Exatamente. bife. É isso. Ela é o protótipo. Ela gosta, ela está totalmente adaptada àquela. Quer dizer, ela não está porque ela está infeliz, né? Mas assim, ela não sabe disso. Ela não sabe. Ela não sabe disso. O Truffaut, eu acho que já torna ela, por exemplo, a mulher do Montag, do Truffaut, ela ama o Montag. Ela se desespera. Isso, que não acontece aqui. Não, zero acontece, na verdade. Ela não tem sentimento absoluto nenhum. Ela é meio maquinal mesmo. Isso, né? isso. Ela é meio maquinal. Agora, no filme, ela é... Assim, ela fica num conflito, né? Ela se coloca num conflito. Ela fica, assim, ela gosta dele, ela quer que ele pare de ler. Porque é isso que acontece com ele. Ele começa a questionar. Bom, é um caso típico da pessoa que tá dentro desse sistema e que em determinado momento ela vira uma chavinha na cabeça dela que diz, bom, tem alguma coisa errada aqui. É isso. Alguma coisa errada não está certa. Eu estou fazendo isso porque é minha obrigação, que me mandaram fazer. Mas por que eu tô fazendo isso? Exato. Né? É esse o momento dele ali mesmo, né? E ele rouba, mas assim, a gente o vê, né? Porque o que acontece? Acontece tudo isso, ele vê essa menina, ele começa a ter conversas frequentes com essa menina quando ele tá andando por ali. E aí ele vai, ele recebe um chamado, ele vai, tá lá no posto, e eles vão pra casa de uma mulher que tem os livros, e essa mulher começa a falar pra ele, eu não vou sair daqui, eu não vou... E ele fala assim, sai daí que a gente vai queimar os livros, a gente vai queimar a casa, vai queimar tudo. E ela falou, não, eu vou ficar aqui. E aí o que dá a entender que o que pra ele era um grande prazer antes, que era essa coisa mecânica de pôr fogo e ver o fogo queimar, né, as borboletas, né, que ele faz uma imagem até poética, né, dessas borboletas de fogo que saem ali da queima do papel, mas que para ele aquilo já não era, e ele fica muito impressionado com essa mulher, que ele pode ter tido outras como ela, mas ali para ele já bateu esquisito. Ali vira, né? Ali vira, porque... E ele rouba um livro, e aí, e o que é mais engraçado é que a gente fala assim, tá bom, ele roubou um livro e ele tá preocupado com esse livro que ele roubou aí. Até aí, beleza. E a gente achou que era só esse livro. E na verdade, não. Ele já vinha. Zero só esse livro. Tem um monte, você fica tipo, de onde saiu isso? Assim, é chocante, o que você tá fazendo? Porque, então, quer dizer que, assim, esse negócio, ele é a história do proibido, né? Eu quero ver, eu quero entender o porquê, né? E é legal isso, porque é algo que eu acho que efetivamente aconteceria, assim. Sim, total. Porque é o que você falou, é a coisa do proibido. Às vezes não é nem, a pessoa é uma grande leitora, então ela está querendo salvar o mundo. Não, tipo, possivelmente... É só uma curiosidade com algo que é extremamente proibido, né? Olha, quer ver um exemplo bem bobo, mas que... Na época do Dan Brown, do Código da Vinci. A igreja proibiu. Eu não sei... Todo mundo quis ler. Eu li. Eu li também. O Código da Vinci. Você entendeu? Eu li também. Isso. É isso. É essa coisa do, meu Deus, tá todo mundo falando, e é proibido, e a igreja proibiu, e aí todo mundo foi ler, e, enfim, era um livro. Era mais um livro. Mas tem isso, e no caso deles, imagina, todos os livros são proibidos. No caso do Truffaut, eu achei muito curioso ele colocar o livro que ele tá lendo ser o Oliver Twist, né? Do Dickens. Né, que ele começa a ler ali. Eu amo as escolhas de livro que ele acaba fazendo, assim, pro filme. É muito legal. Que tem o Oliver Twist, que é mais que tem alguns... É que não dá pra ver todos aqueles que ele queima logo no começo. Não dá. Mas tem o Oliver Twist. A coisa do Oliver Twist... Não é Oliver Twist, é David Copperfield. David Copperfield. Não é? É verdade. E aí é muito fofo, porque ele vai com o dedinho, assim... Isso, David Copperfield. Charles Dickens. Isso mesmo. Editora, blá, blá, blá.
Isso, é muito bonitinho. Que pra ele é um mundo que tá abrindo, né? E de fato é. Não, é de fato. Não é querendo romantizar nada. E assim, é mágico de fato. Uhum. Quando ele coloca ali, que ele coloca aquela luz, né? Que ele liga aquela tela, coloca que fica aquela luz meio lusco-fusca lá. Quando ele senta e ele vai ler, é isso. É essa mágica que acontece de você estar naquele lugar e você estar em outro lugar. Sim. Parece meio romântico dizer isso, mas eu acho que é isso que o livro faz, no final das contas. Que tudo acontece dentro de você, mas acontece fora. É muito louco. Filosofias acerca da leitura. Uma coisa que eu acho engraçada desse momento é que ele entra numa ânsia. Porque o que começa a acontecer com ele, pelo menos no filme, né? Porque no livro isso não tem tanto, assim. O livro, pra mim, é muito mais um processo dele descobrir a importância do livro do que efetivamente ele começar a ler. Que a ficha dele cai tanto que é muito engraçado. Ele chega em casa, ele coloca um roupão, pega todos os livros só pra mulher dele. Eu vou ler, eu tenho muita coisa para ler, eu não posso perder meu tempo. É isso, né? Acho que aquele ator, que eu não vou me lembrar o nome dele. Eu preciso procurar, porque ele é muito bom, né? Ele é muito bom. E ele tem uma cara de coitado, né? Tem. Ele é bom, eu já vi mais coisa com ele. Eu tô tentando lembrar o nome dele. Ele é alemão, se não me engano, viu? Eu acho que sim. Não é? Acho que ele é. Eu tô tentando lembrar, eu já vi outros filmes com ele. Cadê? Oscar Werner, ó. Deixa eu ver o que ele já fez. Ele fez Julie Jean. Então, ele fez tem uma Julie cara, Jean. Mas ele tá com a cara de coitado. Aquela cara. Que... Aquela cara de coitado. Mas é muito isso, né? Ele entra num desespero tal, assim, que é tipo, não, me dá licença, eu não tenho tempo a perder, com licença. Eu preciso ler. Aí ele senta lá e vai ler. Coloca todos os livros na mesa, né? Ele tá conversando com a esposa. E aí a esposa conta pra ele, né? Fala que a Clarice tá morta, que a menina morreu. E parece que foi atropelada, né? E, bom, lembram que eu falei que é uma sociedade extremamente doente e que as pessoas, para aliviar suas tensões e tudo mais, pegavam a autoestrada e corriam, né? Então, assim... Também é uma grande, entre aspas, desculpa para essa garota ter falecido, né? Então não se sabe de fato se foi isso ou se é porque ela é um agente ali também, um agente no sentido transformador nesse lugar, porque todo mundo já estava meio que olhando o tio dela. E quando ele comenta a respeito dela para o chefe dele, esse chefe vira e fala, a gente já viu, a gente sabe, a gente conhece todo mundo, a gente vigia todo mundo, então a gente sabe o que todo mundo está fazendo, né? Tem um momento que ele fica doente, e aí esse chefe dele vem e ele fala, né? Esse chefe fala para ele assim, olha, em todo momento um bombeiro vai acontecer isso. Ele vai ler um livro, tipo, ele vai essa roubar um crise livro. todo mundo passa, né? Meio que todo dizendo mundo passa isso. por Quem isso. nunca ouviu isso, né? É uma crise de consciência. Exato, todo mundo passa. Tudo isso vai passar. Todo mundo passa por isso. Fica sossegado. É isso. E aí ele fala, tá, a mulher dele percebe, e ela tá louca pra ele trabalhar, do tipo, não, você não pode ficar em casa. Não, mas por que você vai ficar em casa? E não tem uma preocupação com o que ele tem, se ele tá doente, se ele não tá. Não, tipo, eu tenho que ver os meus filmes e você tem que trabalhar. Tem essa ânsia do você tem que estar bem. Você tem que estar bem, você tá bem. Você não tem nada, você vai trabalhar. Então, é menos uma... Não é uma insensibilidade do tipo, ela não ligou que ele estava doente. Não. É uma necessidade de estar bem. Isso. Você está bem, você vai trabalhar. Não tô vendo nada que você tá mal. Você vai trabalhar sim. Né? Então, essa sociedade completamente doente em que todo mundo tem que fingir que tá saudável, que tá bem. Isso diz várias coisas a respeito. Não, eu acho muito curioso ficar falando, ouvindo a gente contar a história.
chega a parecer bizarro, porque não é? A gente tá falando da nossa sociedade o tempo Exato. todo, né? Então... Exato. O Bilt, né, que é esse superior dele, vai embora e ele fala assim, olha... Aí ele fala, e se você tiver um livro e tal? E aí ele fala assim, olha, se tiver, a gente dá umas 48 horas, a pessoa vai lá e se livra do livro e vida que segue, né? E aí ele vira pra Mildred e começa a mostrar todos os livros que ele tem quando o homem vai embora. Só que nessa sociedade aqui, para além disso, eles têm uma tecnologia que é como se fosse um hound, né? Um cachorro. Meio que fareja esses livros e fareja as pessoas e tal. Um robô, né? É um robô, mas ele tem o formato de um hound, né? Isso. Que a gente chama que é esses cachorros perdigueiros. Isso. Eles já estão tão sabendo o que ele está fazendo que na corporação, esse hound, ele meio que já começa a ficar em cima dele. Ele meio que vai farejando ele, né? Assim, o tempo todo, né? Isso. Então, ele meio que já entende que alguma coisa ali, como diz a Gabi... Alguma coisa errada não está certa. O filme do Truffaut não tem esse robô. Não tem. Mas eu acho que tem umas coisas muito legais que ele faz, que é, por exemplo, o Montag não consegue mais subir, né? Se você reparou, eles são... Sim, o bombeiro sim. tem aquele lugar onde ele desce, né? Aquele poste. Aquele poste que ele prende ali e desce, né? Que todo mundo, quando é criança, um dia quer fazer isso e tal. No filme do Truffaut, é o contrário. O bombeiro, ele sobe. Sobe, né? Isso. E o que acontece quando o Montag entra nesse ciclo, que ele começa a se questionar e entra numa espécie de um drama pessoal, assim, né? Uma grande crise que ele tem, ele tenta subir e ele não sobe. Ele tem que usar a escada, eu amo isso, né? Ele não consegue subir. Aí ele esquece o capacete. Alguém fica, Montag, você esqueceu o seu capacete. Ele tem que voltar a correr e pôr o capacete. Então ele meio que desaprende, né? Ele perde esse dom. E que é uma forma de mostrar que esse mundo está completamente errado, né? Ele faz isso em vários tempos, em várias partes, de usar essa coisa da inversão. Na primeira cena, quando ele vai queimar os livros e que estão colocando a luva e estão fazendo não sei o quê, então causa um estranhamento no primeiro momento. E aí porque aparece a pessoa colocando a luva nele, depois... Aí você fica você tá achando tudo meio esquisito. Isso, aí depois você percebe que, na verdade, o que o Truffaut fez. Aí depois eles tiram a luva. O que ele fez? Ele pegou aquela tomada que eles estão tirando, os aparatos, e ele faz um reverso disso. Então ele usa a mesma cena, tanto para colocar ele meio que passa a mesma... para tirar a luva. Ele passa a cena ao contrário, isso, de trás para frente, e fica parecendo que a luva chega na mão dele, vamos dizer assim. Quando na verdade é muito legal, né? Eu também fiquei tipo, nossa, o que ele tá fazendo, né? Que tipo de efeito é esse? E aí, de repente, eu me toquei e falei, ele tá... É a coisa mais banal, né? Mas que causa um estranhamento, que é essa coisa deles subirem, né? Isso também é reverso, ele pega e desce no poste, na verdade ele sobe. O que o Truffaut fez? Filmou a pessoa descendo e voltou. Colocou o contrário. Trocou o voto. Isso, né? Voltou a fita. Aliás, tem vários... Então... Ele usa vários truquezinhos, né? E aí tem um momento que não é um truque, mas eu gosto dessa cena, que é um menino... Ele vê a ambulância... Não é a ambulância, né? O carro do bombeiro, né? Passando na rua. E aí ele corre com a mãe e diz... Mãe, olha os bombeiros! Eles vão fazer um incêndio. Ele diz... Porque, né, em geral é tipo... Você olha e fala... Mãe, tá tendo um incêndio, né?
É isso que você diz quando você vê um bombeiro na rua, né? Você fala, nossa, tá tendo um incêndio, né? Que ele vem fazendo aquele barulhão. Onde tá pegando fogo, Onde né? tá pegando fogo. E ele tem exatamente a mesma coisa que a gente, que é, nossa, olha, um bombeiro. Aí ele diz, vai ter fogo em algum lugar. Eu amo. A partir daí, ele se lembra de um professor que ele viu, um tal de Faber, que ele viu... uns anos antes, né? No parque, nos anos antes, que ele não denunciou. Isso. Que ele percebeu que ele estava com o livro, mas ele não denunciou. Tanto que o Faber fala, eu sempre soube que você voltaria aqui, não sei se como aliado ou para me prender, né? Então ele sempre soube que em algum momento o Montag voltaria ali. E o Faber, ele vira meio que um mestre para ele ali. Um alter uma outra ego, coisa. um mestre, né? Eles até se confundem. Eu acho que um mentor. Eu acho que... Tanto que em um determinado momento, por conta dessas leituras que ele está fazendo, ele faz uma leitura para uma senhora que está lá, né? Para umas amigas dela. E aí todo mundo fica meio assim, que esse homem está lendo, ele está fazendo, está errado. E ela tenta se justificar, falar, não, os bombeiros podem fazer isso e não sei o quê. E aí chega um momento que ela não aguenta, ela vai lá e liga pro chefe dele. Sim. E ele fala, você me denunciou? Denunciei. Não quero você aqui com essas desgraças, não. Vai você e os seus livros embora. Que é isso, né? Ela tá tão... Não aguento mais. Ela tá tão absorta, né? Porque ela tudo pra ela é muito confuso, né? Então, ela tá tão absorta naquele mundo ali que ela não quer, ela quer se livrar daquilo, ela quer voltar para a vida dela como era antes. E isso significa não ter aqueles livros ali. E quando eles falam assim, e os livros, né? Então, a gente vai queimar a sua casa, né? Então, ele vai antes ao Faber e eles conversam e falam a respeito dos livros e tudo mais. E o Faber vira para ele e fala assim, bom, eu tenho aqui uma coisa que eu fiz, eu vou colocar no seu ouvido e a partir de agora você vai falar comigo tudo que eu vou ouvir e você vai falar comigo e eu vou falar com você o que você tem que falar, né? Tipo, eu vou te guiar, né? Isso. E a partir dali, ele fala algumas coisas, o outro ouve, e o Faber diz, eu sou muito covarde, né? Porque eu tinha que ter feito isso antes. Eu vi a sociedade se destruir e eu não fiz nada. E agora eu tô indo nos seus ouvidos porque eu sou covarde o suficiente para não ir com você até lá e te ajudar. Mas eu tô indo com você de uma forma segura. Então ele tem uma também, personagem, né, o Faber, bem ambígua, né? Assim. Ele tem essa coisa também. Mas muito real, né? Interessante isso, né? Sim. É o medo, né? Quem não teria, né? Claro. Quem não teria, né? E aí ele vira... Bom, aí dá todo esse rolo, chegam na casa dele, os bombeiros vão queimar a casa dele, os livros e tudo mais. E aí ele fala assim, tá bom, vai queimar? Não vai queimar... não quero que queime, não, se queimar você vai queimar junto e descobrem o fone ali com quem ele tá falando e, bom, você vai morrer, não vai morrer, você vai preso, não vai preso e o Montag taca fogo no chefe dele, no Build. Né? Não... Essa cena é genial. Que você não tá esperando. Não, eu tava zero esperando. Eu fiquei tipo, quê? Tipo, eu fiquei assim, quê? Até fui ela e falei, gente, calma, né? Assim, você de fato... Torcedores, calma. Torcedores, calma, porque eu não sei. Também o que você espera numa cena dessa, né? Porque o que acontece é que chega um momento que ele não vê muita saída também, assim. Ele se vê descoberto... Isso. Ele tá numa situação tal que ele não tem muito mais o que fazer, né? É isso. E aí, pra onde ir, né? Enfim. Bom, ele foge e é muito curioso porque ele vai pela água, porque lembra que tem os sabujos que eles chamam, né? Que são esses hounds que fazem essa caça dele, né? Então eles falam assim, vai pela água, porque pela água você não vai...
porque eles conseguem pelo DNA. Eles perdem o seu cheiro se você tá na água, tem uma coisa Isso, assim. e na água aí você vai perder o cheiro e tudo mais. Então, aí ele vai pela água, ele fica durante muito tempo na água ali, num rio, né? Durante aquele rio ali, ele vai, até que em determinado momento ele sai do rio e ele encontra outras pessoas. Isso. Né? Que é o Granger, né? Uhum. Que é um líder ali de pessoas marginalizadas. E é muito curioso, porque os marginalizados são tipo professor de Harvard. Exato. Professor de não sei o quê, né? Aí você fala assim, nossa. Não, é incrível. Eu pensei exatamente isso. Muito nossa. Bom. Esses que são os marginalizados. Esse daqui é o fulano professor de Yale. O outro é o professor fulano de tal de Harvard. A gente tem que lembrar que eles estão numa guerra, né? Eles estão sempre numa guerra, na verdade, né? E aí eles bombardeiam. Na verdade, é esse sentimento de guerra. É igual no 1984, né? De novo, trazendo 1984 aqui. Que é essa sensação de estar em perigo o tempo inteiro. E aí eles acabam... jatos bombardeiam a cidade. Ficam em escombros, né? Essa cidade. E esses caras que ele encontra ali... Eu até peguei o trechinho... Que quando ele encontra o Granger, né, que ele já sabe da história, porque eles estão vendo na tela o que está acontecendo, toda a caçada e tudo mais. E aí, quando tudo isso acaba, ele pega e fala assim, né, esse Granger vira pro Montag e fala assim, o que você tem para oferecer, né, de livro? Aí ele fala, nada, achei que tinha parte do Eclesiastes e talvez um pouco do Apocalipse, mas nem isso tenho agora. O Eclesiastes seria ótimo. Onde estava ele? Aqui, disse Montag, tocando na cabeça. Ah, Granger riu e fez um aceno afirmativo com a cabeça. O que foi? Não está certo? Perguntou Montag. Melhor do que certo, perfeito. Granger se voltou para o reverendo. Temos Eclesiastes? Um homem chamado Harris em Youngstown. Montag. Granger tocou firmemente o ombro de Montag. Ande com cuidado, conserve sua saúde. Se alguma coisa acontecer com Harris, você será o Eclesiastes. Veja como você ficou importante de 1 minuto pra cá. Eu amo essa parte. E aí, não é, assim, não é à toa que o Montag acaba sendo o Eclesiastes, né? Em Eclesiastes, né, pra quem é religioso vai saber, mas eu vou falar pro resto da audiência que talvez não saiba. Salomão fala sobre a importância de ter um propósito na vida, né? Então ele vai refletir sobre as diferentes atividades que as pessoas realizam, a busca e o sentido da felicidade. Então, o que é essa busca, né? A riqueza, o sucesso, o prazer, o poder. E aí ele conclui, né, que todos são vaidade e correr atrás e vai correr atrás do vento. Então, tem um propósito, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Por que ele falou Eclesiastes? Porque é um nome bonito? Não, tinha um propósito aí no final das contas. Porque ele escolheu um livro aleatório para colocar. E no caso do Montag foi o que chegou para ele ali, que ele acabou gravando por motivos de gravei porque achei que deveria, né? Eu amo esse momento porque ele senta ali naquela fogueira e fica tipo, prazer, esse aqui, sei lá. Aí ele diz assim, esse aqui, sei lá, não lembro, tá? Mas é tipo, sei lá, esse aqui é Os Miseráveis. Isso. E esse aqui, né, é Charles Darwin. E esse aqui, aí cada um deles é um livro, porque cada um deles gravou alguma coisa. Gravou um livro. É muito, muito bonito. Muito, né? muito lindo. É uma metáfora muito bonita, né?
E aí eu até coloquei aqui, né? Se você tivesse nessa sociedade aí, qual livro que você ia querer gravar, Nossa, Gabi? não Que livro que sei. você acha que Você você sabe ia que eu decorar? pensei isso lendo e eu não sei que livro que eu Uhum. seria. Nossa, pra mim seria muito difícil ser um livro. Você até imagina um livro. Né? Qual livro Então, você seria? eu acho que eu seria a antologia de poesias da Florbela Espanca. Uau, nossa! Tá, gente, boa noite, muito obrigada. Que lindo, Andréia. Porque eu acho que a poesia ela é oral por excelência. É mais fácil de gravar. Acho que a poesia é muito mais fácil de você lembrar, né? Então daria para ser mais livros. Então daria para ser toda a antologia, né? Toda a obra da Florbela daria. É melhor do que um livro. Por isso a antologia, né? Por isso a antologia. Eu não sei, eu acho que eu seria também algo mais oral, assim. Mas eu acho que eu seria, sei lá, uma Oresteia, assim. Entendi. Um Homero, né? Uma coisa mais oral, mas mais... que tivesse uma história, assim, né? Entendi. Uma ficção, uma né? ficção, de fato, né? Mas não sei, no tô meu falando caso, de um ponto de vista... apesar de eu ser a pessoa da ficção... pois é. Eu acho que tem algumas poesias que elas me fazem... Um dia ruim me faz ficar melhor. E a Florbela, apesar dela ser muito melancólica, muito... Ela é, mas muito é linda, triste. realmente, assim. Então, eu acho que tá nesse lugar. Então, é pra ficar triste? Então vamos ficar triste. Então vamos. De verdade. Senta aqui, entendeu? vamos ficar triste. Isso, entendeu? É isso. Então, eu acho que a Florbela te dá esse lugar. E vocês? Que livros vocês seriam? Porque é algo a se pensar mesmo, né? Não é? Eu não sei, Se tudo acabar, dar um pipoco, fazer... Puf. Acho que eu precisaria pensar com calma que livro que eu seria, mas de bate-pronto eu falaria algo mais oral também, acho. Porque eu tenho uma memória boa, mas... Enfim... Eu tenho uma memória vinculativa, então acho que, por exemplo, um livro que fosse... oral me ajudaria, entendeu? Isso, é isso. Já tem a fórmula ali pra isso, né? Eu sou meio vinculativa, assim. Eu conseguiria gravar algumas coisas se eu criasse algo na minha cabeça que relacionasse essas coisas. Então... Entendi. Acho que é o que você falou. O livro oral, ele tem essa fórmula mesmo, né? Isso. Ele é oral? Isso. Ele é oral. Por isso a Bíblia, inclusive, né? Porque a Bíblia, ela é formulária e ela é oral, né? Ela veio pra ser oral, né? Bom, e aí a adaptação que a gente falou, deu uma pincelada aqui, eu acho que o que vale a pena a gente dizer é que, assim, a adaptação, ela não foi tão fiel ao livro. Eu acho que é uma adaptação que ela é, no geral, ela é boa. Mas, o que você não gostou dela? A que seria a Clarice. Ah, sim, eu também não gostei da Clarice. Pra mim, eu acho que não ser uma criança, uma adolescente... Muda muito, né? Muda muito. Perde. Pra mim, ali ele me perdeu. Assim, eu entendo o que ele quis fazer ali, mas eu acho que vir de essa sapiência, entre muitas aspas, vir de alguém mais jovem que você, eu acho que é uma inversão de paradigma e essa coisa desse homem tá tão aberto a querer a ter um propósito que ele se despiu de qualquer coisa que ele podia fazer para ouvir uma criança, um adolescente, entendeu? Tipo, é nesse lugar que eu olho
essa obra ali. Porque foi ela foi o grande agente ali, né? Assim, ela que transforma ele, exatamente. Então, pra mim, não é que o filme, de novo, o filme não é ruim, é um filme excelente. É que assim, vou fazer uma análise, amo o Truffaut, tá? Mas eu acho que aqui ele tá fazendo uma análise muito particular. Por que que eu digo isso? Porque eu acho que o filme é sobre a crise do Montag. Sim. O filme, ele não é sobre essa... Ele traz a sociedade, obviamente, a coisa dos livros e tudo mais. Mas o lugar do filme, pra mim, é a grande crise que o Montag entra. E pra mim, essa é uma crise super masculina, entendeu? Quer dizer, não sei se masculina no sentido universal, tipo, os homens entram nessa crise. Mas eu acho ela muito particular, é isso que eu quero dizer, assim. Não tem... eu acho que eu gostei muitíssimo, inclusive, gosto dessa crise existencial, gosto dessa visão de se ter uma crise, que eu acho que, de certo modo, eu acho que todo mundo precisaria passar por essa crise com o seu próprio tempo. Acho que ele faz parte de criar um pensamento crítico, né? Em última instância, vamos dizer assim, né? É uma metáfora, mas faz parte de criar um pensamento crítico. Mas, assim, para mim, o grande trunfo e o grande problema tá na mesma coisa, entendeu? Do filme. Então, assim, o grande brilhantismo do filme, para mim, é justamente explorar esse espaço que o Bradbury não faz no livro, entendeu? Porque ele tem alguns elementos ali de crise e tudo mais, mas ele tem uma vontade mista de usar o Montag como um mote para trazer à tona os problemas daquela sociedade. Enquanto o Truffaut faz o oposto. Ele tá falando da crise de um homem, pra mim. Entendi. E aí esse homem está inserido nessa sociedade muito problemática, que não pode ler, que não pode isso, que não pode aquilo. Mas eu acho que ele dá Então, tipo, ele tem pesadelos, ele sai com a própria Clarice, ele vai na escola com a Clarice, falta, né, no trabalho, vai numa escola porque ela é professora. E aí, assim, tem tudo pra você evoluir ali pra uma espécie de affair que ele teria com ela, que ele não tem. Então, assim, é tudo muito sobre, pra mim, o filme, ele explora muito mais a crise do Montag, esse homem que entra numa crise tremenda, que ele é como se um policial hoje entrasse numa crise dessa, entendeu? É como você pegar uma pessoa que tem uma função social muito forte pro Estado, que entra numa crise contra a sua própria classe, entendeu? Então, pra mim, ele explora isso. Pra mim, isso é lindo de se ver. Mas é isso. Pra ele explorar isso, ele abre mão de várias outras coisas do livro. Assim, ele usa o livro, mas ele efetivamente adapta. Ele puxa pra ele a obra, eu acho, entendeu? E eu gosto, eu gostei muito, assim. Eu gostei mais do que da primeira vez que eu vi. Mas respeitando isso, assim, meio que se você comprar o que o Truffaut tá te oferecendo, acho que você mergulha, né? Mas eu concordo muito. Acho que se ele tivesse feito uma Clarice criança, ele ganharia ainda mais profundidade nessa crise, né? Fica parecendo que esse primeiro interesse, ele é um interesse romântico. É isso que eu tô falando. O foco é no Montag, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Não vem de nada, tanto que não tem um estopim. No filme não tem, no livro tem. Não tem, é verdade. No livro tem, no livro no o que livro você falou. é a Clarice. É a Clarice, né? Exatamente. É o dia que ele chega em casa e conversa com ela. Ali muda tudo. É isso. Tanto que é isso, no livro não tem muito o aspecto dele ler muito. Ele questiona tudo muito, mas mesmo quando ele vira o Eclesiastes, ele vira o Eclesiastes de uma forma totalmente aleatória. Zero escolheu o Eclesiastes, entendeu? Então,
é muito mais vinculado a esse contato com essa adolescente, enquanto que no filme a impressão que dá é que ela é só mais um elemento ali daquela sociedade ali e tal. Ele antes já tinha os livros, né? É uma crise dele, é uma crise do Montag, entendeu? Pra mim, essa é a principal diferença. E eu acho que é o que eu falei, ao mesmo tempo que é a principal diferença negativamente, eu acho que também é a principal diferença positiva pra mim. Acho que ele tem tanto a ganhar quanto a perder com essa diferença, né? Sim. O filme, ele não tem os créditos são todos lidos, ele só tem, o único texto que tem no filme, no livro, no filme é o The End, o resto é tudo falado. Então os créditos todos, as pessoas todas são todas faladas, eles não são escritos na tela para não ter como ler. Isso eu achei muito curioso, assim, né? Muito é total intencional, uma sacada, né? Uma sacada muito legal. E aí tem umas curiosidades, assim, né? Do filme, assim, né? Que o Truffaut, bom, foi a única coisa em inglês que o Truffaut fez e não gostou, né? Fez, não gostou, depois traduziu, dublou, falou, traduzi melhor pro francês, porque no inglês eu não gostei, não. Então é isso, né? A pessoa não sabe. Eu super entendo Truffaut. Que essa coisa, eu sinto em francês, eu não sinto em inglês, é isso? É basicamente isso, né? É basicamente isso, né? E entre os livros que ele queima lá na primeira cena, tem uma revista chamada... Aí eu não vou saber. Cahiers du Cinéma, é isso? Cahiers du Cinéma. Que era uma revista que o Truffaut escrevia, inclusive, que colocam ali no meio e que acabam queimando também, né? E o filme é curtinho, né? 1h52 só. Sim. Então, como... De novo, né? Filmes que não são curtos, mas que entregam, né? Eu tô assistindo... Eu falei pra Gabi que eu tô numa fase Cary Grant agora. E eu tô assistindo tudo do Cary Grant. E os primeiros filmes dele são, assim, nessa base, assim, 1h40. E você leva até um susto. Você fala, nossa, mas já acabou, né? E, assim, super entrega e é super bom. É super bom um filme curto, gente. Busquem filmes curtos, é isso? Não é nem isso. É porque a impressão que eu tenho, às vezes, com filmes muito longos, é essa empáfia do tipo, vou deixar as pessoas 3 horas no cinema, porque sim. Vai prender elas aqui. Porque é o melhor filme da vida e ela... vai querer ver mais, você entende? Nolan, é isso, Oppenheimer, é isso. Então... Sendo bem direta, né, André? É isso, entendeu? Tipo, eu tiraria pelo menos meia hora do Oppenheimer, entende? Enfim. Mas não precisaria ter 1h52, 1h40, né? 1h30 de filme. Não é isso, mas ser um pouquinho, né, menos... enfim... presunçoso, acho que ajuda. Olha eu, caçando problema pra minha cabeça, falando mal do Nolan. Desculpa, Nolan. Sorry, Nolan. Desculpa. Sorry, Nolan. Né? Se você está ouvindo isso, né? Vai super ouvir. Claro, né? Tem que pedir desculpa, André. Tá certo. Pedir desculpa. Faz melhor, né? Mais melhor. Bom, e aí, acho que para além de tudo que a gente falou e dos livros e tudo mais, eu acho que a discussão que fica e a pergunta que fica, né, é por que ainda hoje a gente tem pessoas proibindo a leitura de determinados livros. Por que os nazistas queimaram tantos livros? Lá a gente ainda entende, 1945... a literatura e piriri-pororó, né? Mas por que ainda hoje é tão emblemático a gente falar a respeito de proibição de livros e de
E agora, e isso é um fenômeno do nosso tempo, na verdade, que é do cancelamento de livros, né? Eu acho que antes não só de começar, livros, né? Mas aqui estamos falando de livros. Especialmente de livros, né? Acho que pra gente começar a falar disso um pouquinho só, juro que a gente não vai entrar muito, tá, gente? Mas é uma coisa que, assim, eu acho que a gente precisa falar. Precisamos, exato. Né? Eu vou ler o artigo 220 da nossa Constituição Federal, tá bom? Lá vai ela. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observando o disposto no artigo 5º, 4º, 5º, 10º, 13º e 14º parágrafos, né? Itens. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Compete à lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder político informar sobre a natureza deles, as faixas etárias e que não se recomendem locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Nossa. Item 2. Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defender de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Por que eu quis começar com a nossa com o artigo 220 da Constituição? O que eu acabei de ler aqui? Que o Estado não pode censurar de forma prévia nada de nenhuma natureza, seja política, seja ideológica ou artística, o que for escrito. O que cabe aos órgãos estatais, né? O que cabe ao poder público? Informar a faixa etária, que não é censura, é adequação ao público. E é informar, não é proibir, né? Então, se o pai quer levar um filho um filho de 12 anos para assistir um filme de 16 anos e ele está com esse responsável, e esse responsável acha que o filho dele é capaz de assistir aquele filme, ele não é indicado, mas ele não vai ser proibido de fazer isso. Dito tudo isso, o que a gente vem vendo ultimamente são como eu vou dizer, o governo federal, ele está muito por conta de um período que a gente passou de censura. E o que é censura? Censura é você pegar um filme, um livro, e antes de publicar, quer dizer, antes de fazê-lo publicável ao mundo, antes de jogá-lo no mundo, você tem que dar para alguém ver se esse livro serve ou não, ou se ele vai ser coerente ou não com aquela sociedade. Uma pessoa, o Estado, né, dada pelo Estado, vai fazer isso. Pois bem, o Estado hoje não pode fazer isso, mas está na nossa Constituição. Mas, porém, temos alguns pequenos poderes, esses poderes mais subterrâneos, como prefeitos de cidades, diretores de escola, professoras, principalmente de escolas privadas. O que eles acabam fazendo? Eles acabam proibindo, secretários de cultura de cidades, acabam proibindo livros de entrar nas bibliotecas das escolas, prefeitas de cidades jogando livros no lixo, falando que esses livros não vão ser
adotados. Isso aqui no Brasil. Isso não pode acontecer. O que essas pessoas fazem dentro da casa delas, se elas não querem que os filhos delas leiam, isso é um problema delas. O Estado não é regulado e as pessoas e a sociedade não é regulada pelo que acha um grupo determinado. Mas isso vem acontecendo muito. E não só no Brasil. No mundo de forma geral. Por que eu disse que a gente tem 2 problemas? Eu assisti hoje um vídeo chamado A Censura do Livro no Brasil, que é do canal da USP, né, do Diálogos USP. E aí, uma das professoras que estava debatendo lá, que ela fez uma pesquisa a respeito desses livros, né? Ela tem um livro a respeito dessa história toda, que é a Sandra Lúcia Amaral de Assis Reimão. Ela fala que existem hoje no Brasil, que se percebeu que existem 2 tipos de ataques a livros aqui no Brasil. Que o primeiro é esse, né, desses pequenos poderes, e que normalmente eles ficam ali restritos ao que são as pautas progressistas. Então, se fala de racismo, se fala de homofobia, se fala sobre homofobia e a comunidade LGBTQIA+ inteira. Se fala a respeito de mulheres, né, sobre empoderamento feminino. Existe uma extrema-direita que está se organizando, principalmente no meio editorial. Então, o que se percebe é que a diversidade, ela chama de bibliodiversidade, ela vem caindo, mas que os livros religiosos eles se mantêm. Então, que essa extrema-direita que acaba pautando isso, ele tem muito capital para isso, e é capitalizado, né? E que a gente está vendo um movimento de censura nesse sentido, nos costumes e nas pautas mais progressistas, da extrema-direita. E aí, falam assim, mas, por exemplo, a prefeita que jogou os livros no lixo teve que se retratar. E aí ela fala assim, mas o problema não é isso, porque a retratação, primeiro que a retratação não dá tanto cartaz para ela quanto ela falar que está censurando o livro. Isso não é mostrado. As pessoas não mostram essas retratações. E segundo, que o ato fica. Então, no imaginário, esse ato de proibir fica. E isso dá extrema-direita. Esse é um movimento que ela diz ver na extrema-direita. Já no outro espectro, né, mais à esquerda, o que ela vê é o cancelamento. Que é o que a gente já falou aqui inúmeras vezes, porque aí a gente pode falar um pouco de cadeira, que é o nosso campo, né, o nosso espectro político, que é essa coisa do cancelamento ou das adequações, ou das adaptações, por exemplo, e ele é citado, né? Claro que ele seria o Monteiro Lobato. Evidente, né? Que ele apareceria. Evidente que ele seria, né? E o Mark Twain, que eram racistas, misóginos, enfim. E que elas também falam assim, olha, e do outro lado, a gente tem as pessoas cancelando o Monteiro Lobato, ou adaptando o Monteiro Lobato. A gente já falou aqui inúmeras vezes do Monteiro Lobato, a gente não vai ficar assim, né? Não. Assim, demorando. E por que o livro? Porque a gente tem rede social, por que o livro? Que é muito emblemático, é um imaginário que se tem e de fato o livro vai ser ainda é aquele ideário do portador do saber, né? Do que se saber, né? Então é claro que eles vão atacar. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa discussão depois, assistam um documentário que é um curta-metragem, ele tem 27 minutos, tá na Paramount. Eu sei que não é todo mundo que tem, mas dê um jeito aí de ver, que chama O ABC da Proibição de Livros. Esse filme, ele concorreu ao Oscar de melhor curta-metragem de documentário. Acabou ganhando o da guerra, né? Não foi esse ano? Da Ucrânia, né? Isso, né? Mas o que esse documentário mostra? Ele mostra uma senhora de 100 anos que vai falar numa dessas escolas que está sendo, então,
o que se percebeu? Que mais de 2.000 títulos de livros nos Estados Unidos estão sendo proibidos e eles acabam caindo numa classificação de proibição, né? De censura, digamos assim. Então, eu tenho livros que são de acesso restrito, eu tenho livros que são questionáveis e tenho livros que são proibidos de fato, por uma determinada faixa etária. Então, os restritos são aqueles que eu tenho que ter o acesso, ele é limitado à condição parental. O pai tem que dar o aval, a mãe tem que dar aval para essa criança ir lá e ler esse livro. Os questionáveis são alguns que têm temas que são de grupos, né? Grupos de identitários e tudo mais, são questionáveis. E os proibidos são aqueles que estão completamente indisponíveis para os alunos, né? Então, o que acontece? Essa senhora, chamada Grace Lynn, ela vai até a escola que está fazendo uma assembleia a respeito dessa proibição de livros. E ela fala que o marido dela lutou na Segunda Guerra Mundial, ela já tem 100 anos. E ela falou assim, o meu marido lutou na Segunda Guerra porque ele era um homem da liberdade, ele é um pai da liberdade. E eu, como mãe da liberdade, porque meu marido era o pai da liberdade, é um dos pais da liberdade que morreu, que lutou por esse país, e para que os nazistas não continuassem queimando os livros, olha como é poderosa essa imagem. Eu vim aqui dizer para vocês que aí ela fala a seguinte frase que eu acho muito bonita, que ela fala: proibir livros e queimá-los é o mesmo. As duas coisas são feitas com o mesmo motivo, o medo do conhecimento. O medo não é liberdade, o medo é controle. E aí ela fala isso e ela fala assim que 1 ano antes ela faz uma lista dos livros que foram proibidos e ela faz um bordado lindo com prateleiras em que os livros que foram proibidos, todos os livros que foram proibidos nessas prateleiras, como se fosse uma estante. E a partir disso, e aí eu quero dar os exemplos dos livros que foram proibidos, para vocês terem uma ideia, né, o que foi restrito, o que foi proibido. Então, por exemplo, A Vida de Rosa Parks, da Kathleen Connors, foi proibido. O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini, foi restrito, tá? Restrito é aquele que, assim, o pai e a mãe tem que deixar a criança ler, né? O Hobbit, sim, senhoras e senhores, o Hobbit. Ele mesmo. O Hobbit do J.R.R. Tolkien está como restrito. O próprio. Porque isso também está acontecendo aqui no Brasil. Não só obras identitárias e tudo mais, mas obras que tenham duendes, fadas, porque entra na Gente, na que chave loucura do isso, Andréia. porque entra na chave do imaginário mágico. Mas Que é do demônio. tá. Que susto. Ela até conseguiu. Nossa senhora, que coisa. Entendeu? Entendi. É O isso. Hobbit, hein? O Hobbit. O Conto da Aia, né, da Margaret Atwood, foi proibido. Não, só falta eles proibirem Fahrenheit 451, né? Porque Não é mesmo? fica a dica O aí. Diário de Anne Frank, a graphic novel, né, que fique claro, mas foi proibido. Proibido. Gente. Wicked, que é aquela releitura do Mágico de Oz, proibido. Então, assim, é muito claro, pelos livros que foram proibidos, é muito claro o que eles estão tentando proibir. Então, normalmente são livros que, por exemplo, da Rosa Parks, e o documentário, o que ele faz, né? Além dessa senhora que vai falar, ela fala só no começo e no final. O resto do filme são crianças falando a respeito dos livros que foram proibidos. Porque ele fala assim, a gente já ouviu as pessoas que proibiram os livros, agora a gente quer ouvir o outro lado. Quem está sendo proibido de ler esses livros. E as crianças, elas falam, então tem uma menina preta que ela lê o livro da Rosa Parks. E, gente, quem não souber a história, dá um Google e dá uma procurada na história da Rosa Parks, por favor. Né? Um clássico, Um clássico,
é histórico e tudo mais. E aí a menina pergunta, ela olha para a câmera e pergunta: por que vocês não querem que eu leia esse livro? Então, assim, as crianças não são idiotas. As crianças sabem por que não quer, entende? Então, assim, é um documentário muito bem feito, ele é um curta, então a gente percebe que tem um orçamento muito restrito, mas que ele toca de uma forma muito, muito certeira no que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o que está acontecendo aqui também. Né? Então, fiquem de olho nessa coisa. E aí, para além disso, aqui no Brasil, o que aconteceu, né? Depois da pandemia, muitas bibliotecas foram fechadas, porque algumas bibliotecas serviram de hospitais de campanha ou lugares para as pessoas ficarem e tal, foram convertidos. Uhum. E não se voltou, e esses lugares fecharam aqui no Brasil. Então, assim, a gente está com menos bibliotecas, menos acesso a livros, e ainda tem gente proibindo livro. Ainda tem gente tirando o livro da biblioteca da escola, tem gente falando que não vai dar determinado livro dentro de sala de aula. Então é muito complexo, assim, a gente está num momento muito complexo de tudo. Talvez nunca deixe de existir, sabe, essa perseguição que invariavelmente só comprova o quão importantes são essas obras, criações, sejam elas quais forem, enfim, uma coisa é você não gostar do tema, você, sei lá, qualquer coisa, né? Mas repito o que eu disse no começo do episódio, eu acho que diz muito de um modo de pensar conservador, então né, no fim a gente acaba repetindo os clichês, que assim, se você tem tanto medo, assim, de um livro, do Hobbit, entendeu? A mouse também, tá? Mouse também tá proibido. Mouse. Lá nos Estados Unidos. Então, se você tem medo de um livro como Mouse, tem medo de um livro como Diário de Anne Frank... Então, me explica. O que eles querem com isso? Entendeu? Assim, o que porque é essa pergunta que a gente se faz. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que o que a pessoa tá fugindo do quê? Assim, a minha pergunta é assim, o que ela não quer conversar sobre, entendeu? É o livro do Ziraldo que foi proibido. Você entende? Numa escola. Enfim. Com que intuito? Em Minas, acho que foi em Minas. Sim. Com que intuito? Né? É isso. Temos, Gabi? Temos, Andréia, temos. Então, nos diga qual livro você seria. Conta pra nós. Conta pra gente qual livro que você seria. Porque, por exemplo, estamos tendo muitos comentários. Estamos famosas, tá bom? De comentários do Portal Refil. Olha só, veja você. Tá. Se você quiser comentar lá, deixa um comentário pra nós. Por favor. Porque, por exemplo, no episódio Livros em Cartaz 50 de Chiquinha Gonzaga, a Paula Spencer mandou uma mensagem pra gente. Olha só. Ela colocou assim, ó: lembro de assistir a minissérie da Globo com a minha mãe. Fui na calculadora saber a minha idade na época e fiquei surpresa, eu tinha 10 anos. E ouvindo esse episódio, recordo ter sentido revolta. Como assim ela não pôde fazer isso ou aquilo? Que machismo! Sendo que eu não devia nem entender o que era machismo na época. Triste também, porque racismo eu já tinha consciência a respeito. Parabéns e obrigada por compartilhar tanta informação da nossa história. Bonitinha. Muito obrigada, Paula. Eu acho que assim, o que eu percebo é que quanto mais jovens nós somos,
mais a gente se distancia do feminismo. E eu tô falando de um lugar de mulher heterossexual. Quanto mais jovens. Quanto mais jovem, porque a gente tem mais medo de não caber na caixinha. Ah, sim. Uhum. Entende? Uhum. Então, talvez seja isso. É claro que, assim, é algo que é muito mais falado hoje em dia do que era antigamente, muito mais. Uhum. É claro que isso ajuda. Mas eu percebo, pelo menos na minha geração, era assim, meninas muito jovens não se rebelavam, assim, nesse sentido do Sim, eu posso fazer a mesma coisa. Sim, eu entendi. Porque... Eu não sei se hoje em dia isso... Eu não tenho essa vivência de sala de aula mais... Mas da época, por exemplo, que você e eu dávamos aula no cursinho, foi um momento que a ideia dos coletivos feministas... Isso assim, estourou, né? Então, eu não sei, por exemplo, se hoje em dia está mais aceitável, talvez até mais introduzido, assim, no sentido de que... talvez hoje em dia você participe melhor dos grupos se você tem essa visão, por exemplo. Sim, né? Sim. Então, mas com certeza, assim, eu sei que você e eu somos de épocas, né, de gerações diferentes, mas eu tenho essa impressão também, assim, da minha juventude, Não, da isso época... pra mim era muito claro, assim, porque eu sempre fui meio rebelde, né? É mesmo? E não sei por quê. Você sempre foi rebelde. Nesse sentido, eu sempre fui meio rebelde, porque eu fui trabalhar numa coisa que não era pra mim. Eu já fazia coisas que não eram pra mim, né? Então, tem esse lugar sempre teve esse lugar, né? Do não se encaixar. Eu venho desse lugar do não conseguem me colocar numa caixa. Então, é complexo. E aí, o que eu percebia é que muitas vezes, quando as meninas estavam entre elas ficavam inflamadas, mas quando elas estavam com os outros que eu digo os meninos e tal, o discurso mudava. E o meu não mudava. Então, acho que aí é que complica um pouco, entende? Acho que é aí que a coisa... Enfim, porque sim, né? Acho que tem tem isso também. Mas é bom pra gente pensar um pouquinho. Paula, muito obrigada pelo seu comentário. Exato. E aí, ela também vai fazer um comentário lá no Livros em Cartaz 56 sobre orgulho e preconceito. Que ela fala assim, ai, que episódio mais maravilhoso. Como sempre, repleto de informações dos bastidores literários. Eu diria, não é bem informações. Fofocas mesmo. A gente gosta das Obrigada por chamar de informação, né? Você viu que pessoa fina? Finíssima. As duas fofoqueiras falando da vida da Genossi. Mas teve outro comentário. Ah, teve. Seu baconzinho. Não queria dizer nada, mas teve outro comentário. Virou e colocou assim: vim aqui comentar que o histórico de navegação da Andréia deve ser muito louco. Imagina, de onde você tirou isso, baconzito? E aí eu digo que é pra confundir o algoritmo. É isso aí. A gente tá aqui pra confundir o algoritmo. É uma estratégia, né, Andréia? É uma estratégia. Uma mera estratégia. Faça como Baconzitos, faça como a Paula. Mande uma mensagem pra gente. E aí eu vou falar uma mensagem aqui que chegou no meu privado, na verdade. Vou falar aqui. Vai expor, Vou expor o coleguinha. Cadê? O senhor Logan Peixoto deixou o seguinte comentário para a minha pessoa. Porque no Livros em Cartaz, no Degusta da semana passada, da semana retrasada, na verdade, de 15 dias atrás, no Degusta, no último Degusta. Vamos complicar. Procurei, último Degusta. Último Degusta.
a gente falou sobre cinebiografias. E aí ele deu uma sugestão. Ele falou assim, ó, tava ouvindo o último Livros em Cartaz e teve uma sugestão de cinebiografia do Vincent Price. Um diretor que daria certo para fazer seria o Sam Raimi. E eu concordo. Né? O Sam Raimi é o mesmo que fez o Spider-Man, mas ele vai mais na toada do terror, né? O cara que fez o X-Men e tal. Ele vai bem na toada do terror, Sam Raimi, né? E o do Marvin Gaye, né? Que ele ouviu, o Cord Jefferson, do Ficção Americana. Eu falei, muito perfeito. Bom, muito bom. Perfeito. Tá precisando participar de um degusta. Não é? Também acho. Vamos chamar ele aqui para um degusta. E aí ele complementou, né? Que quando ele falou de... Quando eu falei que ele riu, que ele falou assim, que ele fez uma aspas, né? Ele... Acho uma boa escolha um hotel que transforma a pessoa num maníaco homicida. Quando eu falei do hotel no Iluminado, que ele falou, aí ele, agora posso trabalhar mais tranquilo, André, obrigado. Então tá aí, Logan, você está aqui nos comentários. Gente, mandem comentário, ó. Façam isso. Mandem no privado. Mandem no Instagram, que é qual, Gabi? O nosso Instagram é eu falando o e-mail. O nosso Instagram é @livrosemcartaz_. Aí você temos o e-mail também. Temos, porque eu já ia mandar o e-mail logo de cara, que eu tô acostumada a começar pelo e-mail. A André me fez uma pegadinha. Ela quis fazer essa pegadinha. Repare, foi proposital. Não gente. foi, não. Foi sim. Foi, não. Cadê o VAR? Não foi, não. Vou chamar o VAR pra fazer. Não foi, não. O e-mail, já que a André me fez a pegadinha, mas eu não caí, é contato@livrosemcartaz.com.br. Aproveita, gente, escreve pra nós. Isso. O que a gente gosta mesmo é disso. É isso. Não é? Escrevam lá no post, coloquem comentário e a gente fica aqui esperando. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Obrigada sempre, sempre, sempre aos meninos do Portal Refil que dão o nosso puxadinho aqui pra gente falar o que a gente quiser, sem censura. Aqui nada é proibido. É proibido proibir. Já diria Caetano. Já diria. Pense em dar um cascai pra nós. Vai lá no Apoia-se. Todos os links estão no post desse episódio. Gabi, muito obrigada, como sempre. Obrigada, Andréia, como sempre. Um beijo pra todo mundo. Fiquem bem e tchau, tchau. Tchau, tchau.